a que é direcionada de Deus para nós. Então estamos falando aqui nessa manhã o poder da palavra, mas o poder da palavra divina. E é exatamente o que o livro do profeta Isaías aqui, o que o profeta narra do próprio Deus dizendo acerca de sua palavra. Ele faz aqui uma parábola, né? Deus compartilhando com o seu povo aqui uma parábola sobre a chuva e a neve, como elas descem à terra, não é? Em todos os tempos e não falham, como chuva, quando Deus permite a sua provisão. Elas têm um propósito, rega a terra, torna a terra apta para receber a semente e produzir. E aí Deus fala assim também, é a palavra que sai da minha boca, é o próprio Deus falando acerca disso. Então eu quero compartilhar com você aqui o entendimento dessa palavra poderosa, dessa palavra eficaz, que nós encontramos, né, como definição da palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, verso 12, vamos compartilhar esse verso daqui a pouco, não é que a palavra de Deus ela é eficaz, mas agora essa palavra de poder, no primeiro momento, né, é a palavra do Deus do poder. Ela só é poderosa porque ela vem do Senhor Deus do poder. O próprio Jesus falando acerca do poder, em Mateus capítulo 28, verso 20, né, 19 e 20, ali, entre 18, 19 e 20, que fala do discipulado, inclusive, texto que tanto nós conhecemos, e ele diz: eis que estou com vocês todos os dias. Ele diz assim no verso 18, olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele é o Deus do poder. É-me dado todo o poder, não há... E quando eu acho interessante isso, né, que essa plenitude do poder, ou da virtude, conforme a tradução, ela tem lá no verbo original que não sobra para ninguém. É o entendimento seguinte, que tudo é dele. É-me dado, diz Jesus, todo o poder. Esse poder emanou do próprio Deus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão, né, façam discípulos de todas as nações. Aí, então ele delega esse poder da palavra a nós. Então a palavra, ela é a palavra do poder, porque é a palavra do Deus do poder. No livro dos Salmos, número 36, verso 6, e aí eu volto a repetir para que a gente possa gravar isso, né? Salmos não tem capítulo, eles são numerados, né? Salmo número 1, número 2, porque são poemas, eles são, vamos dizer assim, partições que formam o livro dos Salmos. Então o poema número 1, ou a canção número 1, porque é uma arte na palavra, fala no número 33, verso 6, dizendo: mediante a palavra do Senhor, mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Uma palavra que sai da boca de Deus, não é? Como chuva, como neve, ela é uma palavra poderosa, capaz de romper com o status da inércia e transformar em concretude. O mundo concreto, portanto, o cosmos, todo ele existe pelo poder da palavra de Deus. E aí eu quero comparar com a nossa palavra, com aquilo que nós falamos. Nossa palavra não tem poder para esse tipo de construção, não é? Ela pode ter, vamos dizer assim, pelo lado positivo da coisa, ela pode servir como palavra de motivação, ela pode servir como palavra de apoio, ou até mesmo de socorro, de alerta, não é? Principalmente as mães têm muitas palavras de alerta: cuidado, olha isso, não é? Uma palavra que sai da nossa boca, ela tem efeitos abstratos, porque elas não vão acontecer, ela é subjetiva, só vai acontecer se houver uma correspondência. No caso de Deus, não. No caso de Deus, a palavra dele é objetiva. O que ele fala, acontece. Não é? No nosso caso, precisa de um interlocutor para que possa dar algum resultado. No de Deus, o que ele fala é ação.
Por isso que Hebreus capítulo 4 também trata dessa palavra como uma palavra viva. É a palavra viva porque ela vem do Deus vivo. Ela conduz a um resultado. Olha o que diz as Escrituras aí em Hebreus capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Eu estive um tempo analisando o original grego e hebraico dessa passagem, que ela foi escrita aos hebreus. Ela primeiro foi escrita em grego, depois foi traduzida no original para o hebraico, depois veio a Septuaginta traduzida para o latim. E havia uma discussão dos teólogos da hermenêutica e da exegética a aqui questionar essa questão de juntas e medulas. A doutora Raquel sabe aí, né? Não tem ligação entre juntas e medulas na medicina, não existe isso. Como juntas e medulas, mas aqui uma conotação de que a palavra de Deus ela é profunda a ponto de ir em inusitadas profundezas que nós desconhecemos. Então, ela trata no profundo e no escondido. Por isso nós precisamos traduzir para nós a validade, o poder de influência dessa palavra e a necessidade que nós temos dela, porque ela nos trata lá na profundeza do que está obscuro. Em questões, como diz o exegeta que eu estava lendo nessa passagem, dizendo o seguinte, que até aquilo que nós, em certo ponto, desconhecemos ou que a nossa consciência tenta encobrir para a nossa sapiência, ou seja, está longe do que nós, na verdade, estamos em entendimento. Mas a palavra de Deus, ela é profunda, ela vai nesta direção. Então veja aqui, nós temos de Deus um cuidado para conosco, ao nos ministrar tão profundamente, que ela produz essa ação. Ela é viva e é eficaz. Viva porque ela está ativa constantemente. Ela é eficaz porque, como eu compartilhei aqui, ela não é uma palavra subjetiva, ela é uma palavra objetiva. Ela é direcionada para causar, para realizar o propósito para o qual ela foi enviada. E é o texto que nós lemos aqui no início. Deus tratando que é como uma chuva e como uma neve que desce. Ela tem um propósito. Qual é o propósito? Produzir, fazer acontecer, brotar, florescer a semente para o semeador e pão para aquele que precisa ser saciado, para aquele que tem fome. Então, a palavra de Deus é a palavra do poder, porque é do Deus do poder, é a palavra viva, porque vem do Deus vivo, e ela é a palavra da fé, porque ela é do Senhor do sobrenatural. A fé é a forma como nós agimos no sobrenatural. Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E no próprio Hebreus, agora no verso 3, 11:3, diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então é a palavra do invisível, mas é do invisível porque o Senhor Deus é o Deus do invisível, do sobrenatural. Nós já sabemos que nada menor pode vir de algo maior, não é? Ou o contrário, né? Nada maior pode vir de algo menor. E aí, dentro disso, o mundo espiritual, o sobrenatural, é muito maior do que o mundo físico. Ele, inclusive, abarca o mundo físico. É como se o mundo físico, esse tempo
não é, que o grego chama de aion, esse tempo, aion, esse cosmo existente, é como se fosse um pingo d'água no infinito do sobrenatural. Imagina isso, não é? O universo, como nós conhecemos para nós, ele é infinito, mas para Deus ele é finito. Ele, o Senhor, tem o atributo de infinito, e esse atributo é incomunicável. É só Ele que tem essa característica, esse atributo. Só Deus é infinito, é um atributo incomunicável. Todo o restante, inclusive a criação, é finita, não é? Então, a palavra, ela é da fé do Senhor, do sobrenatural. Quando nós agimos pela fé, nós entramos no sobrenatural, mas é do sobrenatural que vêm as ações para o natural. E é aqui que a palavra de Deus entra, não é? E olha como as coisas de Deus são além do que nós conhecemos e do infinito, porque o próprio Jesus, falando acerca da sua palavra sobrenatural, ele diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Ela é viva, assim como Deus é vivo, ela é infinita, assim como o Senhor Deus é infinito. Ela jamais vai passar. Então ela tem essa conotação de eternidade. Muitas coisas deixarão de existir quando Cristo buscar a igreja, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre, não é? Ela foi e ela será, não é? Ela é a causa de todas as coisas e continuará a trazer à existência na eternidade aquilo para o qual o seu objetivo se propõe. 4, ela é a palavra da sabedoria do Senhor da ciência. Todo conhecimento é de Deus, não é? Tudo é dele. Olha o que o sábio Salomão, o homem foi conhecido e chamado como o homem mais sábio da terra, diz a respeito desta sabedoria que vem do trono de Deus, da palavra de Deus. Olha, pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Ó, que interessante agora. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. A ciência explícita e a ciência da percepção. Alguns aí, né, dizem que a mulher tem sexto sentido, né? Mas a palavra aqui está falando de um sétimo, que é o discernimento. E só tem isso quem é espiritual, pois é um dom do Espírito Santo, dado pelo Espírito Santo a nós. É uma ação de Deus a nosso favor. Nós podemos compartilhar e dizer que Deus tem, por exemplo, não é, essa questão da relação conosco, seria como fosse uma das ações comunicáveis de Deus, dos atributos comunicáveis. Deus tem essa percepção, essa presciência, e o discernimento abre a nossa visão do mundo espiritual. Não é que nós vamos saber o que vai acontecer, porque isso não é adivinhação, mas é o discernimento do tempo, o discernimento dos espíritos, o discernimento das ações que estão aos olhos nus obscuras, e o Espírito Santo que dá isso, e a palavra de Deus fala que é pela boca dele, é que ele transmite, é personalíssimo o conhecimento, é pela boca dele, é personalíssimo. Deus dá o discernimento, ele promove, ele dispõe, disponibiliza àqueles que estão submissos ou salvaguardados pela sua poderosa mão. Então, veja bem, a palavra de Deus, que é a palavra da ciência, é que deve mover-nos como discípulos do Senhor Deus para a ação daquilo que Deus espera que nós venhamos a realizar. Nos Salmos de número 119, verso 105, a palavra de Deus fala acerca dela mesma, que ela é essa luz, ela é essa ciência que ilumina os nossos passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando fala de luz aqui, é esse conhecimento, esse discernimento que vem do céu, para que nós possamos realizar a obra de Deus, as coisas que Ele nos delega, aquilo que Ele nos outorga, com a excelência que o Filho de Deus deve executar. Então ela ilumina-nos. A palavra aqui
hebraica para essa questão da iluminação é um entendimento sobrenatural. Seria a tradução mais profunda dessa iluminação, que ela ilumina os nossos passos, ela vai clareando para que possamos pisar com entendimento aonde nós vamos. É como se nós estivéssemos caminhando em um ambiente escuro e só tivesse aqueles lugarzinhos onde poderia colocar os pés. É como um joguinho de computador antigo chamado Bob is Going Home, ou seja, Bob vai para casa. Eu não sei se vocês não eram da minha época, daquele negócio de Atari, né? Ninguém nem sabe mais o que é Atari, mas na minha época, aqueles joguinhos que você ficava naqueles negocinhos, e aí ia ter que ir pulando de pedrinhas em pedrinhas. Aí tinha umas pedrinhas que não tinham sustentáculo, quando o Bobzinho pisava naquela pedrinha, ele afundava e afogava. O pior de tudo é quando ele pisava achando que era uma pedra e era a boca de um jacaré. E aí então, né, morria lá. Então, veja bem, a mesma coisa é conosco quando nós estamos na caminhada no Senhor. Aqui no mundo, nós sabemos que o caminho é dificultoso para o Filho de Deus, é um caminho estreito, penoso, é difícil mesmo, e precisamos da lâmpada, da iluminação de Deus, para entender o que é lugar que nós podemos pisar, lembrando que a pedra representa a solidez do reino de Deus, do próprio Cristo. A nossa salvação, Ele é rocha da salvação, não é? E a palavra de Deus nos adverte com relação a isso. Aquele que tem o conhecimento, aquele que tem a sapiência divina, o homem prudente, é aquele que constrói a sua vida sobre a rocha. O seu firme fundamento é o Senhor. Mas o imprudente é aquele que não consegue entender as coisas, que é só o imediatismo e que é como se fosse uma casa na praia, constrói sem muita acuidade a casa na areia. Os vendavais vão bater, as dificuldades irão vir contra aquela casa e ela vai sucumbir, porque está fora da rocha, fora do Senhor, fora da palavra, fora da luz da ciência divina. Aquele que é do sobrenatural forja a sua caminhada na rocha que é Cristo, ou seja, no caminho do Senhor, não é? Então, o próprio Jesus falando acerca de si como caminho, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é no próprio Jesus, como Paulo fala, seguindo as pisaduras de Cristo, o que ele fez, a forma como ele viveu, a qualidade que ele deu para a sua vida como filho aqui na terra, não se sujeitou às paixões, não sucumbiu ante as apresentações que o mundo lhe conferiu. O próprio diabo veio isso também em cima de uma rocha, dizendo para ele: olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, manda que essas pedras se transformem em pães, lança-te daqui para baixo. Mas ele, pela palavra, ele diz: não é o que nós nos alimentamos somente com pão, não é do pão que nós nos alimentamos, mas sim é da palavra que sai da boca de Deus. Não vive o homem só de pão, mas sim da palavra que sai da boca do Senhor. Então, uma palavra de Deus como sustentáculo para a vida do Filho de Deus, o discípulo que sou eu e você, ela é mesmo a nossa forma do alimento para a sobrevivência. É o pão vivo que desce do céu e faz com que nós venhamos a encaminhar a nossa direção, que o Espírito Santo vai dando em segurança, em garantia de vida, e não é uma garantia qualquer, é a garantia da vida eterna. Repetindo o que a palavra diz aqui: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, Salomão diz, então, é como se nós tivéssemos condição de escolher entre a pedrinha lá do joguinho e o que é a boca do jacaré ou a pedra falsa. Nós vamos pulando em segurança em cada um dos lugares seguros. E o interessante com relação a isso, queridos, que eu quero aqui acrescentar, é que além de irmos pulando com segurança, porque a palavra nos ilumina, Deus também forja discípulos mais maduros, que vão à nossa frente, e nós podemos pisar, porque eles vão andando em vitória, e nós vamos pisando junto com eles. E por isso o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Ou seja, eu vou pulando aqui, saltando na pedra segura, vou vencendo, e os discípulos que caminham conosco vão pulando na mesma pedra, seguindo
a visão da experiência e de vitória e vão avançando. Olha que lindo isso é o reino de Deus, né? Eu consigo visualizar isso como uma grande fila, como se chama a fila indiana, cada um pisando na rocha que é Cristo, em direção à luz da eternidade, onde o Senhor está de braços abertos para nos receber, dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuam um reino que está preparado para vocês, desde antes da fundação do mundo. Mas ainda podemos avançar um pouco mais para o entendimento da palavra, além da palavra é a palavra de Deus, né? A palavra do poder, ela é a palavra do Deus do poder, por isso que há poder nessa palavra. Ela é a palavra viva do Deus vivo, ela é a palavra da fé do Senhor do sobrenatural, ela é a palavra da sabedoria do Senhor da ciência, e ela é a palavra do sustento do Deus da vida. Olha que lindo isso, Mateus capítulo 4, verso 4. Olha o que Jesus respondeu aos seus inquisidores. Está escrito, e falando para o diabo especialmente, não é? E serviu de exemplo para todos quantos estavam caminhando com ele, quando ele compartilhou esse testemunho. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí eu repito, a expressão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora a segunda parte, não é? Antes aqui, proferi, nem só de pão viverá o homem, mas agora a segunda parte é o que nós vamos destacar aqui, mas de toda a palavra. Repita comigo, 100% da palavra. Destaque isso na sua vida. Nós não podemos ouvir outro, e nem outra palavra, que não seja do Senhor. O Filho de Deus, o discípulo de Jesus, só pode ouvir Deus falar. E aqui eu quero destacar algumas formas para que nós possamos estar cientes de como Deus fala conosco. A primeira delas que eu quero destacar é que Deus troveja. A palavra de Deus é troveja como muitas águas. Ele age com uma palavra poderosa, trovejante. É como o som de muitas águas. E aí podemos qualificar esse entendimento desse som, não é? Essa palavra de poder é quando você vai numa cachoeira bem volumosa. Eu não sei aqui quem já teve a oportunidade de ir em Foz do Iguaçu, nas cataratas. Eu tive uma oportunidade, Deus me deu essa chance, eu tive bem pertinho daquela queda d'água volumosa num dia de chuva. Meu Deus! Quando eu estava olhando assim, né, a catarata descendo bem assim, próximo, como daqui naquele projetor, a água volumosa, e eu percebendo ali o poder da força da natureza, não é? Eu fiz uma oração, estava acompanhado de algumas lideranças, e nós oramos agradecendo ao Senhor e reconhecendo o poder da força de Deus. Não é? Olha, Deus manifesta esse tipo de conhecimento a nós e nos dá a chance de entendemos um pouco mais das coisas divinas quando nós vemos pela natureza, e as Escrituras dizem acerca disso: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, o poder das obras das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, com linguagem, sabedoria, a natureza mostra a sua fala. Que coisa tremenda, não é? Isso é Deus troveja. Então quando falamos que Deus troveja, que a resposta, a palavra de Deus para conosco, das Escrituras que emana 100% dele, não é? Vai vir como indescritível e audível. Essa palavra de Deus para nós, ela será perceptível como divina, ele troveja. Por exemplo, Deus troveja por meio da pregação explícita das Escrituras, daqueles que ele separa como ministros da palavra, de sua palavra. Palavra de poder, uma palavra de influência positiva, uma palavra que mexe conosco, palavra audível, ministrada nos púlpitos, ministrada hoje, né, tão comumente nós sabemos pelos meios eletrônicos, chegando em todo mundo. Palavra troveja. Deus fala poderosamente conosco. E aí ele pode usar o elemento que ele quiser. Não importa a qualidade da ferramenta.
não importa a qualidade do meio, o que importa é o poder da palavra. Eu durante muito tempo questionei isso, mas como pode? A ferramenta é tão simplória, a ferramenta é tão pequena, a ferramenta é tão frágil. E aí Deus me levou ao amadurecimento do entendimento seguinte: não é a ferramenta que faz a mensagem, mas é quem transmite a mensagem é que é o poderoso na palavra. E aí muda as coisas como nós vemos. Uma vez eu estava mesmo num grupo de célula com pessoas assim muito simples, numa casa simples de tábua, num elevado, num lugar que alagava, e eu era seminarista, estava no seminário batista, cheio de sabedoria, e fui participar daquela célula como um trabalho da matéria de evangelização, formas de evangelização, e a gente precisava fazer um trabalho em loco. E aí eu fui num lugar nas regiões ali de São Torquato para participar de uma célula, naquela época nós chamávamos de grupo familiar, e o ministro que estava compartilhando era uma pessoa muito simples, e eu ouvi lá, os cânticos eram nas palmas, pandeirinho, que linda aquela célula, cheia de gente na salinha e no quintal. E eu ainda cheio de mim, na minha visão como seminarista que era, como sabedor de todas as coisas, só olhando os pontos negativos e anotando. Até o meio da célula, eu estava assim. Na hora da ministração, o que ministrava, ele não conseguia falar a palavra difícil. Aí ele dizia assim: é difícil, né, irmãos? É isso, é difícil aquilo. Aí estava eu e outro seminarista, a gente falava assim: é difícil, hein? Difícil ouvir isso. Não é? Mas no decorrer da palavra sendo ministrada, irmãos, Deus me podou. Eu ouvi a voz de Deus falando comigo assim: é difícil eu ver você criticar a minha ferramenta quando o valor é a palavra. Eu quase caí da cadeira, não é? E tive que pedir perdão, e tive que participar ativamente naquela célula. Na hora que isso me veio, Deus falou comigo em meu coração, e aí então eu compartilhei com as pessoas o quanto a palavra de Deus, mesmo na ação simples, de uma reunião simples como aquela, era poderosa para salvar. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus deu a graça de que pessoas se converteram naquela célula, e eu chorei junto com eles. Porque o resultado que Deus faz, não importa a ferramenta, não importa a fragilidade da ferramenta, o que importa é o poder da palavra. E aqui, você precisa entender também que não é a sua capacidade, não é a sua condição, não é o que você tem que faz o resultado, mas é o que a palavra faz acontecer. Do Deus poderoso, do objetivo, é que faz acontecer. Não é? É Ele quem produz o resultado. Então, nós precisamos fazer uso de todas as possibilidades que Deus nos permite. Hoje mesmo, na escola ministerial, estávamos falando exatamente sobre isso: disposição e disponibilidade. O disposição é desempenho mais excelência. Está lá em 2 Coríntios capítulo 8, verso 11. A gente precisa conhecer a palavra. Desempenho mais excelência. E o que é disposição? Ou melhor, disponibilidade. É disposição mais doação. Então, excelência com o desempenho mais doação, são 3 coisas a disponibilidade. E aí então eu faço acontecer, não por minhas forças ou capacidade, mas no limite daquilo que Deus me permitiu ter. E aí faço acontecer o reino de Deus. Então, queridos, é o que Deus colocou nas suas mãos, é que você deve colocar para a atuação. Quando Moisés estava de frente ao mar vermelho, a luta era tremenda. Pensa você, o mar vermelho à frente, água volumosa, uma grande quantidade de gente, de mais de 1 milhão de pessoas, incluindo mulheres e crianças, mais os homens, que é o que se normalmente faz de estimativa, cerca de 1 milhão, 1.200.000 pessoas saírem do Egito, num deserto, carregando peso, sem armas, sem condição de guerrear, porque eram escravos até o dia anterior, ou os dias anteriores.
atrás o exército no tempo, naquele espaço de história como o mais poderoso conhecido, vindo sobre eles, e as escrituras dizem que montanha de um lado e montanha de outro. Moisés clamou ao Senhor, Deus então, ele clamou ao Senhor, e Deus perguntou: por que você clama a mim, Moisés? Por que você clama a mim? Eu já resolvi tudo. Moisés tinha esquecido que ele tinha nas mãos uma ferramenta bem simples, que era a ferramenta de um pastor de ovelhas, um cajado, uma vara. O que você tem nas mãos? Ele falou: a vara, Senhor, use-a. A palavra da sabedoria, a palavra de Deus para nós, queridos, que traz o sobrenatural, a ciência do saber, que ilumina como devemos agir, é a palavra do sustento de Deus para os momentos difíceis. Ele é o Deus da vida, é a palavra do sustento da vida. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho uma vara. Moisés, naquele momento do desespero, havia esquecido de sua experiência de vida, porque quando ele também estava na preparação para enfrentar o faraó, para ir na frente do faraó do Egito, Deus falou com ele: o que você tem nas mãos? Ele: uma vara. Solta a vara no chão, Moisés. A vara se tornou uma serpente, uma naja daquelas do deserto, e ele começou a fugir da cobra. Deus falou: pega na cauda. Ele pegou na cauda e ela voltou a ser vara. Então ele tinha uma experiência do poder que Deus pode fazer com os instrumentos, com coisas simples. O Senhor da vida, o Senhor do sustento age em nós, queridos, no inusitado. Não precisa de muita coisa, nós só precisamos crer no poder da palavra. E agora Deus fala para ele: o que você tem na mão? A vara. Então toca na água. Toca na água. Quando ele tocou na água, o mar se abriu e o povo pôde passar por dentro do mar, numa ação miraculosa de Deus. Essa palavra da ciência de Deus, ela é impossível, pois isso nunca vai acontecer na ciência natural. Não há elemento no natural que possa abrir a água dessa forma. Experiências podem ser tentadas de toda sorte, não é? Não tem. Mas a palavra de Deus fala que quando Moisés tocou na água, veja você, Deus fez um vento oriental bater no mar. Imagina o poder desse twister, né? Seria um redemoinho, uma força, um ciclone, sei lá, um tufão muito grande, a ponto de mover uma massa de água daquela. Então, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, o poder do sobrenatural, no natural, sobrepõe a toda ciência humana, a toda lógica, porque a palavra da ciência e do discernimento, ela vem da boca de Deus. Salomão sabia disso. Ele mesmo era a concretização de toda a ilógica natural. Salomão foi criado sim para ser rei. Toda a sabedoria disponível de Israel foi-lhe ensinada, mas a sabedoria de Deus que adveio sobre ele foi por causa de uma oração, que ele quis uma palavra da boca de Deus. Ele pediu: Senhor, eu quero sabedoria do Senhor para dirigir o teu povo. Aquela palavra de sabedoria de Deus entrou nele, e as coisas aconteceram de forma grandiosa. Um marco na vida de Salomão foi quando duas mães estavam disputando um filho, uma criança. Deus deu a palavra de sabedoria a ele: eu vou então mandar serrar a criança no meio, vou dar uma parte para uma mãe e outra parte para outra, e todas duas vão ter o filho. Não, Senhor, a mãe verdadeira disse: não faça isso. A falsa diz: pode serrar. A verdadeira: não, Senhor, pode dar para ela. Aí Salomão disse: então pega a criança e dê para a mãe que disse que pode dar para outra. Ela é a verdadeira. Olha, quem teria uma sabedoria sobrenatural como essa?
uma sabedoria do céu para governar com equidade. Quando nós estamos envoltos na palavra da sabedoria, no poder da palavra de Deus, da ciência, do discernimento, o sobrenatural se ilumina. É a palavra do sustento do Deus da vida que faz com que nós venhamos a caminhar em vitória. Como dizia lá o irmão cheio do Espírito Santo, está difícil. Mas glória a Deus, né? Então, a palavra do sustento da vida é que faz com que nós venhamos a caminhar e viver em vitória. Olha a frase que Deus me deu aqui para que nós pudéssemos sedimentar o nosso conhecimento da palavra. Na palavra do poder de Deus reside a garantia da vitória. A vitória para nós é garantida. Romanos 8:37, texto que nós conhecemos fácil, não é? Em todas essas coisas sois o quê? Mais do que vencedores, por meio daqueles que vos amou. Somos mais do que vencedores. Levante sua mão e diga assim: Deus me fez, pela sua palavra, mais do que vencedor. Essa é a minha garantia. Aleluia, é a minha garantia. Creio nisso. Os finalmente do texto lá, Paulo fala à igreja de Roma que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer coisa semelhante pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada. E nós até cantamos a música: nada pode nos separar de Deus. Não é possível. Nada pode nos separar do amor de Deus. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Salmo 119, 160. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. É esse o entendimento que nós precisamos acerca da palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, é indispensável a nossa busca pela nutrição da palavra que sai da boca de Deus. É o nutriente, a vitamina, é o alimento necessário para que nós mantenhamos-nos em sobrevida espiritual. Eu não estou falando nem de sobrevivência, estou falando em sobrevida. É rudimentar, é como água para a vida do ser humano. A palavra de Deus para com a nossa vida espiritual é como água. Não há sobrevivência espiritual sem se alimentar e sem se nutrir do poder da palavra de Deus. Vamos colocar de pé no nome de Jesus. Ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai na necessidade da nossa vida. Põe a mão todo o seu peito. Você tem necessidades? Você tem enfrentado dificuldades, desafios? Você precisa de nutrição da palavra. Então é a hora de falar com Deus. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti nessa manhã, com um propósito, Senhor, de avançar como filhos, avançar, ó Deus, como discípulos, no entendimento do Senhor. Não importa o instrumento que somos, se é instrumento frágil, se é instrumento até desqualificado para alguns, o importante não é o invólucro,
mas o importante é a palavra que sai da tua boca e produz o resultado. Nos ajuda, Senhor, a nos nutrir desta palavra, a vivenciarmos a realidade espiritual desta palavra, deste sobrenatural, e viver conforme. Pois a tua palavra que acabamos de compartilhar, de Isaías 55, versos 10 e 11, como chuva, como a neve, ela tem um propósito, Senhor: fazer com que o semeador tenha semente para semear e uma seara para colher. Nos ajuda nisso, Senhor, nos torna aptos no sobrenatural, para vivenciarmos essa vitória garantida. Somos mais do que vencedores. Abençoa a vida de cada um nessa manhã, ó Deus, tanto dos que estão aqui, quanto aqueles, ó Deus, que de forma online participam conosco dessa celebração e tiveram acesso a essa palavra, de forma, Deus, que venhamos a avançar como filhos do Senhor em fazer acontecer o teu reino, no nome de Jesus, pois a tua causa é que importa, e é a tua palavra o sustentáculo, é a tua palavra a semente, é a tua palavra que cria, ó Deus, e é a tua palavra que faz acontecer o resultado, no nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a valorizar, a honrar e a viver conforme a palavra do poder, no nome de Jesus.